Olá, gente amiga, gente querida, que Deus abençoe no nome de Jesus. Eu estou aqui parado, esperando a minha filha descer desse prédio aqui. Ela foi resolver uma questão de trabalho. Eu estou meditando, deixa eu mostrar o lugar onde eu estou. Deixa eu ver como é que eu vivo aqui. Ela foi resolver uma questão de trabalho aqui. E já tem mais de uma hora que eu estou aqui. Aproveitando esse momento, esse chá de espera, eu estou meditando no que eu preguei na última terça-feira sobre poder e autoridade, e quem está na presença de Deus tem. Porém, a pessoa ela não exerce esse poder, essa autoridade, assim como os discípulos que andavam com Jesus dia e noite, andavam com o mestre dos mestres, o professor dos professores. Eles viam dia e noite Jesus expulsando demônios, ressuscitando mortos, purificando os leprosos, curando os paraplégicos, paralíticos, os cegos. No entanto, eles não conseguiram exercer esse poder, essa autoridade, quando eles estavam enfrentando contra o barco que eles estavam com vento contrário, uma grande tempestade. Eles estavam desesperados e ficaram mais desesperados ainda, mais apavorados, com muito medo, quando eles viram Jesus vindo de encontro a eles, andando por sobre as águas. Eles gritaram, dizendo: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Pois bem, o que é que nós entendemos com isso? Assim como os discípulos não conseguiram resolver uma situação que eles poderiam resolver, eles esperaram Jesus chegar para resolver aquela situação. Assim também muita gente dentro da igreja, elas são de Deus, elas têm um título de crente, título de homem, de mulher de Deus. Elas carregam a Bíblia, elas estão há 10 anos, 15 anos, 30 anos dentro da igreja, mas quando surge um vento contrário, uma tempestade contra a vida delas, elas não conseguem resolver a situação. Valéria Rio Verde Melo Nascimento, seja muito bem-vinda, querida. Então, assim como os discípulos, muita gente dentro da igreja, elas não conseguem exercer a autoridade que elas têm. Eu lembro que eu morava perto da igreja, numa cidade no interior do Goiás. Era uma cidade pequena. Foi a primeira cidade quando a gente saiu de Pernambuco na época para o Goiás. E a casa pastoral ficava bem perto da igreja. E quando manifestavam demônio de madrugada, as pessoas iam lá chamar o pastor. Alguém estava passando mal, alguém ia lá chamar o pastor. Alguém que estava doente, alguém que estava desempregado, vai lá, chama o pastor. Quando, na verdade, quem está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quem está dentro da igreja, na presença de Deus, vamos usar a colocação melhor, está na presença de Deus, porque nem todos que estão dentro da igreja têm propósito com Deus, vida com Deus. É por esta razão que quando surge um vento contrário, uma tempestade, elas entram em pânicos, em desespero, elas ficam com medo, elas não conseguem resolver aquela situação. Porque elas não conseguem resolver a situação? Por falta de vida com Deus, falta de propósito com Deus. Porque se elas tivessem vida com Deus, se elas tivessem propósito com Deus, se elas tivessem vida de oração, com certeza elas resolveriam, elas estariam bem, espiritualmente falando, para resolver aquele vento contrário, aquela tempestade que se levanta contra a vida dela. Eu sei que de repente eu estou sendo muito, como é que eu posso falar? Eu estou tocando na ferida, de repente, de quem está dentro da igreja e não consegue resolver seus problemas e recorre a terceiro. Isso é falta de propósito com Deus, isso é falta de vida com Deus. Isso é falta de buscar a Deus, de ter uma vida de oração, porque quem tem propósito com Deus, vida com Deus, elas acreditam na oração que ela faz, no poder de Deus que está dentro dela. Você vê por que os discípulos ficaram desesperados? Porque eles estavam sem vida de oração. Jesus
antes dele aparecer andando por sobre as águas, a palavra de Deus vai dizer que ele estava no monte. Ele estava lá no monte. Você pode ir lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus estava no monte, sozinho, em oração. Ele só desceu do monte no cair da tarde. Ele estava ali horas falando com Deus, se preparando espiritualmente falando, se revestindo de poder e autoridade. E muita gente não consegue. Elas estão dentro da igreja, mas elas não conseguem ter vida com Deus, propósito com Deus, vida de oração. É por esta razão que quando surge um vento contrário contra a vida delas, elas não conseguem resolver sozinhas, elas recorrem a terceiros. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas não têm vida com Deus, propósito de oração com Deus. Prova disso é os discípulos, porque eles não resolveram aquele vento contrário. Porque eles não acalmaram aquela tempestade, porque eles ficaram com medo, desesperados e com mais medo ainda quando eles viram Jesus andando por sobre as águas. Se eles andavam com Jesus dia e noite, se eles viam Jesus ressuscitando mortos, eles estavam andando com o mestre dos mestres, o professor dos professores, o pastor verdadeiro. Eles estavam andando com aquele que, se eles tivessem interesse de aprender, eles aprendiam rapidamente. Eu digo por mim, para mim aprender algo é questão de 30 dias. Só observar o que é que a pessoa faz, como que a pessoa faz, como que a pessoa leva a vida dela. Se eu fizer do mesmo jeitinho, eu vou aprender rapidamente. Os discípulos estavam andando com Jesus, eles andavam com Jesus dia e noite, mas eles parece que não aprenderam nada. Aquele vento contrário, aquela tempestade, Jesus andando por sobre as águas, eles ficaram com medo. Como que pode uma pessoa ser de Deus e ficar com medo? Como que pode uma pessoa ser de Deus? É como, por exemplo, a pessoa que é de Deus e ela tem medo da morte. Quem é de Deus não pode temer a morte, porque ela sabe que a alma dela está salva. É o que disse o apóstolo Paulo, que o viver é viver para Cristo e o morrer é lucro. Então quem é de Deus é diferente. Quem principalmente está dentro da igreja, carrega a Bíblia, tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, a pessoa tem tudo para ela resolver qualquer vento contrário que se levanta contra a vida dela. Quando eu falo vento contrário, estou me referindo aos problemas. É uma doença que leva a pessoa a um pânico, a um desespero, a um medo, a uma falta de sono. É uma dívida, é um desemprego, é um problema familiar, um problema no casamento, é um familiar que está doente, é alguém que está hospitalizado. Isso é vento contrário. Então você é de Deus, você pode ir lá, levantar as mãos, orar na cabeça do enfermo, um enfermo ser curado, determinar a porta se abrir. Você está dentro da igreja. Você tem a Bíblia, você é de Deus, você é escolhida, é selada por Deus. Você pode, você consegue expulsar demônios. Para você fazer isso não precisa você ter um título. Você tem Jesus, você tem poder, você tem unção. Você não está dentro da igreja? A não ser que você não tenha vida com Deus. Você esteja dentro da igreja, mas fazendo coisas erradas. Você está dentro da igreja, mas não está buscando a Jesus como deveria buscar. Você está dentro da igreja, mas você está dando brecha. Aí quando se levanta contra a sua vida um vento contrário, você não consegue resolver a situação por causa do pecado que você está vivendo. Não estou dizendo que você tem que ser santa, mas estou dizendo que você tem que ser separada do pecado. Quando você é uma pessoa separada do pecado, você anda com Deus, você tem poder, você tem autoridade, você tem unção, você pode resolver qualquer problema espiritual. E pior ainda, quando a gente escuta uma pessoa que está 30 anos, 20 anos dentro da igreja, e ela vai pedir oração ao pastor. Pastor, ora por mim, porque tem alguém fazendo macumba para mim, tem alguém fazendo inveja para mim, tem alguém com inveja de mim, tem alguém fazendo mal contra a minha vida. Pelo amor de Deus, isso é muita imaturidade espiritual, porque isso é de Deus. Como que a macumba pode atingir quem é de Deus? Está escrito, quem é de Deus o diabo não toca. Quem é de Deus o diabo não toca. Pois bem, meus queridos, então eu estou aqui pensando, infelizmente, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas não conseguem exercer
esse poder, essa autoridade. Vai um pastor morar perto da igreja. Eu moro a 10 quilômetros da igreja, porque eu já tive experiência de acordar todos os dias de madrugada, sempre nas madrugadas, um irmão, uma irmã bater lá na porta. Olha, pastor, socorre lá fulana, que a filha dela está manifestada, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa passando mal. Eu já no segundo sono tenho que me levantar da cama para ir lá poder expulsar um demônio, orar por uma pessoa que está passando mal, orar por uma pessoa que tem lá várias pessoas dentro da casa dela que também são da igreja, as pessoas não conseguem ajudar elas por falta de propósito com Deus, de levar Deus a sério. Que Deus abençoe, meus queridos. Eu estou aqui meditando. Eu estou bem aqui do lado do... Aqui é o Shopping Center de Recife. Está em obras aqui. Eu estou aguardando a minha filha sair daqui desse prédio. Ela foi resolver uma questão de trabalho. Eu estou aproveitando esse momento aqui para meditar. Um abraço, Deus abençoe. E fique com essa mensagem, com essa palavra. Você é de Deus, você tem poder, você tem autoridade. Você não precisa recorrer a terceiros para resolver problemas espirituais. Você consegue. Se você for lá com fé, com coragem, com valentia, você consegue resolver qualquer problema espiritual, porque você tem um selo de Deus, você tem a presença de Deus, você tem o nome de Jesus. É isso que eu ensino para as pessoas dentro da igreja. Eu ensino. Você tem que aprender a exercer a autoridade que você tem. Se você é de Deus, agora, se estiver dentro da igreja, mas não tem propósito com Deus, aí está explicado porque a pessoa não consegue resolver os problemas espirituais e o porquê a pessoa tem medo de macumba, de inveja, de ataques espirituais. É porque a pessoa não tem propósito, não tem vida com Deus. E quando a pessoa não tem vida com Deus, infelizmente, ela sempre vai ter que recorrer a terceiros. Mas quando a pessoa tem vida com Deus, pode vir contra a vida dela macumba, inveja, feitiço, demônios. Pode vir o que for. Ela tem vida com Deus, ela não tem medo. Não tem medo. Eu digo isso porque eu já com 1 ano dentro da igreja, depois de batizado nas águas, eu não tinha medo mais de nada, nem da morte. Porque eu sabia que se eu morresse, eu lembro que eu cheguei na igreja, eu era jurado de morte. E as mesmas pessoas, eram pessoas perigosas que me juraram de morte, e as mesmas pessoas que me juraram de morte, eu com 1 ano dentro da igreja fui lá evangelizar elas, fui lá falar de Jesus para elas. Porque está escrito, se eu morrer, enquanto eu tenho vida, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, é lucro. Eu digo isso por experiências também, eu não tenho medo de nada. Eu estava com câncer agressivo, maligno e de crescimento acelerado. Eu me agarrei àquele versículo que diz assim, ó. Tem vários versículos na Bíblia, mas um que me chama mais atenção é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo que eu citei agora, o viver é viver para Cristo, morrer é lucro. Eu com câncer, não tive medo nenhum, porque eu sabia que se eu morresse, minha alma estaria salva. Não fiz quimioterapia, não tomei nenhum tipo de medicamento. Até hoje, eu tenho raiva de medicamento, eu não tomo medicamento de jeito nenhum. Eu não tomo remédio de jeito nenhum. Se tiver com dor de cabeça, eu não tomo remédio. Se tiver com febre, eu não tomo remédio. Se tiver passando mal, eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio, eu tenho raiva de remédio. Eu tenho raiva de ir para o hospital. Eu tenho raiva. Se eu sou de Deus, o meu corpo é ungido. E eu acredito que Deus fez o meu corpo perfeito e o meu próprio organismo, ele expulsa a doença, ele expulsa a dor, ele expulsa o mal. Eu já fui dormir com uma espinha de peixe na garganta. E o meu próprio organismo expulsou aquela espinha de peixe. Aí tem gente que vai tacar farinha na garganta, vai colocar alguma coisa na garganta para expulsar a espinha. Tem gente que ela está dentro da igreja e ela vive sobrecarregando os rins dela de tanto tomar medicamento. Gente, eu sou muito chato em relação a ou eu creio ou não creio, ou acredito ou não acredito. Eu não tomo remédio, eu não tomo, mas para mim não tomar medicamento nenhum, posso estar com o que for, posso estar com dor, posso estar com o que for, não tomo e tenho raiva de quem me oferece medicamento.
não gosto de remédio. Mas para mim, não tomar medicamento, eu tenho que acreditar na minha fé, no Deus que eu sirvo e também cuidar da minha saúde, para não permitir que chegue a doença, porque quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença depois. Então se cuide, cuide da sua fé, exerça a sua autoridade, você é de Deus, você é ungida, ou você crê ou não crê, ou você acredita ou não acredita, tá bom? Eu não tomo medicamento, não tenho medo de inveja, macumba, não tenho medo da morte, não fico desesperado se surgir algum problema, eu não entro em pânico. Eu creio que Deus está no controle de tudo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vivo aquilo que eu prego, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, e eu vou aguardar mais ainda ela sair daqui, desse prédio aqui. Deus abençoe. Um abraço.